pedido de deputados, a reunião de líderes da Câmara para discutir o novo marco fiscal é adiada e deve ser realizada hoje. A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, depois daquele mal-estar causado pelas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista ao podcast do nosso âncora Reinaldo Azevedo, o Reconversa, ele afirmou que a Câmara estaria com um poder muito grande e não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. Nas redes sociais, Arthur Lira, sem citar Fernando Haddad, afirmou que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construções de pontes tão necessários para que o país avance. Mais informações agora, direto de Brasília, com João Pedro Melo, que está aqui pronto para servir essa torta de climão. Bom dia, JP. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, foi um disse-me-disse, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, mas, ao que tudo indica, essa reunião de líderes da Câmara dos Deputados, com membros também do Ministério da Fazenda, vai acontecer hoje. Não há um horário específico para essa reunião, mas a ideia é que seja realizada ali no fim da tarde, início da noite. E o que eles vão discutir? A tramitação da nova regra fiscal, os pontos que desagradaram os deputados e que foram aprovados no Senado, né? Essa reunião estava marcada para ontem, só que aí depois dessa entrevista, de última hora, esse encontro foi cancelado. O motivo não foi divulgado, mas, claro, todo mundo sabe desse desconforto por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, após as falas do ministro Fernando Haddad ao podcast do âncora da Band News FM, Reinaldo Azevedo. No encontro, Haddad disse o seguinte, que a Câmara tem muito poder e que não pode humilhar o Palácio do Planalto e, obviamente, nem o Senado. O ministro disse que a fala foi mal interpretada, que era uma reflexão sobre a conjuntura política dos últimos anos, e a gente vai acompanhar o trechinho dessa fala agora. O diálogo com a Câmara deveria também valorizar o diálogo com o Senado, que tem sido espetacular, e o fato é que a gente está conseguindo encontrar um caminho, não está fácil. Imagina. Não pensa você que está fácil. A Câmara, assim, ela está com um poder muito, muito grande e ela não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Mas, de fato, ela está com um poder assim, que eu nunca vi na minha vida. Eu passei 9 anos em Brasília. Nunca houve. No primeiro governo Lula, segundo, primeiro da Dilma, nunca vi nada parecido. Então, eu penso que tem que haver uma moderação aí, que tem que ser construída. Um diálogo. Ela ainda não está... Não, as mil maravilhas, eu apenas acho que, assim, sou muito realista. Eu não sei se em algum momento, na política, alguém chega e diz assim, renuncio a esse poder que eu tenho, quando ele é, em certa medida, incontrastável, porque... Mas sabe o que é bom na democracia? Que a pessoa não vai ter esse poder para sempre. A instituição pode até ter, mas você não sabe na mão de quem ela vai estar daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos. Então, é nesses momentos de transição que você repactua. E aí tem o futuro, né? E o ser humano é caracterizado por isso, né? Ele tem futuro. Horas depois, pelas redes sociais, Lira se manifestou, dizendo que todas as pautas de maior importância aprovadas nesse ano são legados da Câmara com o país. Ele ressaltou ainda que é equivocado pressupor que o consenso em temáticas sensíveis mostre uma concentração de poder e que falas enviesadas e fora de contexto não contribuem para a construção das relações. Ou seja, ficou extremamente incomodado com o que disse o ministro Fernando Haddad. Bom, no fim da noite, Haddad se juntou à turma do Deixa Disso e afirmou que a harmonia dos poderes é importante para o andamento das matérias de interesse do governo. E a gente vai ouvir o Haddad agora. Não vamos fazer disso um cavalo de batalha. A primeira providência que eu tomei foi ligar para o presidente Arthur Lira e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura. Eu só elogios para a Câmara, para o Senado e para o Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República. O que eu defendi é que, em virtude de um arranjo institucional que já não tem mais vigência, a gente procurasse uma moderação entre os poderes para continuar entregando para o país as medidas que o país tanto precisa.
Pois é, houve essa mudança, então, de tom, né, do ministro Fernando Haddad, e essa discussão de hoje, então, deve colocar na mesa aí os pontos que são desagrado nos deputados, ou entre os deputados, com relação às mudanças do marco fiscal. Entre esses pontos, a gente tem a retirada do novo teto de gastos e também do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do novo teto de gastos e também o Fundo da Educação Básica, além de verbas para ciência e tecnologia. Esses são pontos que levantaram muita discussão aqui no Congresso Nacional e continuam, obviamente, levantando muita discussão, mas, claro, essas discussões agora estão no segundo plano diante desse disse-me-disse, desse não acordo entre Lira e Haddad no dia de ontem. É engraçado que a manifestação a essa fala do Haddad de que Arthur Lira, né, e ali o entorno tem muito poder, é uma manifestação exatamente disso, né? Eles travam uma discussão que estava marcada para ontem. Vem cá, não é o reflexo do que o Fernando Haddad está dizendo, né, Megali? Sim. É claro que ele tem razão. É claro que a Câmara ganhou muito poder, extrapolou seus poderes, especialmente no governo anterior, com a novidade do orçamento secreto, né? E o orçamento todo nas mãos de Arthur Lira, que se tornou o homem mais importante da República. Ele e o então ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Da Casa Civil, né? Oh, meu Deus do céu, agora... Sim, Casa Civil. Isso aí. É claro que ele tem razão. Deveria ter externado esse pensamento, deveria ter dito essa obviedade no momento em que o governo tenta construir pontes, e pontes muito complicadas de serem construídas com o Congresso Nacional? Não sei. Um pouco de contexto. Está aqui na Folha de São Paulo, apuração das penas da Júlia Scheib, da Ediana Tomazelli e da Vitória Azevedo. Conversa tensa sobre taxação de offshores precedeu o desentendimento entre Lira e Haddad. Por que o Haddad teria cometido esse ato falho? Porque estaria irritado a respeito de uma conversa sobre a proposta de taxar empresas ou fundos offshore, ou seja, fundos fora do país, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eles teriam conversado por telefone na última sexta-feira para tratar da votação dessa medida, considerada importantíssima pela Fazenda para dar maior isonomia tributária e para, principalmente, reforçar as receitas do Tesouro no ano que vem, quando o governo tem a meta, a obrigação de zerar o déficit fiscal, né? Precisa tirar dinheiro de algum lugar. E no diálogo, Lira deixou claro, num tom bastante incisivo, de acordo com a apuração aqui das repórteres, que resiste ao avanço da medida. Essas resistências geraram muito incômodo e irritação na equipe econômica. Essa conversa com o Reinaldo foi gravada exatamente na sexta-feira, então no calor dos acontecimentos, e talvez tenha sido a razão pela qual Haddad soltou essa frase aí, que sim, tem um contexto histórico, né? Mas obviamente ele está se referindo a atual formação da Câmara dos Deputados com o poder atual do presidente Arthur Lira. Fala-se por aí nos corredores a respeito desses bastidores, ou JP? Fala-se muito, viu, Megali? Mas um outro ponto também que levanta, né, ou que aparece nessa discussão, é o ponto relacionado ao seguinte: a que não é interessante para o governo desagradar a Câmara dos Deputados, por N motivos, por várias questões. Então, exatamente por isso, tem-se essa ideia de pisar no freio quando se trata ali de Arthur Lira e também dos parlamentares. Então, o governo quer, de fato, chegar nesse acordo, formar uma base aliada ali na Câmara dos Deputados antes de qualquer tipo de entrave com o presidente da Câmara dos Deputados. Então, são dois pontos que estão sendo discutidos, se a gente pode dizer assim, nos bastidores aqui do Congresso. João Pedro, um abraço, até mais tarde. Um abraço, gente. Só rapidinho, antes de finalizar, a Thalita repassa o beijo para vocês e diz também que estamos todos na torcida aqui para a votação no Troféu Mulher Imprensa. Boa. Ela Equipe é maravilhosa. o máximo. Thalita é o máximo, JP também, Orengo. Obrigada, viu, JP? Bom trabalho, Valeu, bora pessoal, votar. um abração, Valeu. bom trabalho. E olha, ainda falando sobre essa entrevista aí, mesma entrevista ao podcast Reconversa, o ministro Fernando Haddad afirmou que o fim do parcelamento sem juros no cartão de crédito não é a solução para as taxas cobradas no chamado rotativo. A ideia chegou a ser defendida na semana passada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante uma audiência no Senado. Para Fernando Haddad, é preciso acabar com juros altos, que podem chegar a 400% ao ano, sem mexer nas compras parceladas. Nós já estamos há algum tempo, né, alguns meses já discutindo com os bancos, mas nós não podemos perder de vista o varejo, entendeu? Porque é o que ele falou, as compras são feitas assim.
75% das operações são cartão de crédito parcelado sem juro. Você não pode mexer nisso aí, né? Você tem que proteger quem está caindo no rotativo, claro. Você tem que fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas se você for comprometer o sistema de vendas, que é o padrão brasileiro de compra hoje, é esse, né? Até alimento está sendo comprado. Os bancos, por sua vez, garantem que as vendas no longo prazo, sem juros no cartão de crédito, vão continuar. E muita gente não concorda com a mudança proposta pelo presidente do Banco Central. Eu acho que o poder de compra diminuiria bastante. Quando posso, compro à vista. Quando não posso, prefiro dar uma parceladinha. Parceladinha. Então. A Febraban afirma que as compras parceladas têm uma inadimplência 2 vezes maior, mas reforçou que não há qualquer intenção de acabar com a modalidade sem juros. Bom, viajando agora para a Argentina, o Banco Central elevou a taxa básica de juros a 118% ao ano. Uau! E fixou o câmbio depois da vitória do candidato Javier Milei nas prévias. Ivan Brandão, conta pra gente aí quais são os detalhes. Vocês aí reclamando da Selic, né? Pois rapaz, o mercado sempre não reagiu. Dá pra piorar. Sempre dá pra piorar. Como diria minha mãe, não reclama não, que sempre tem alguém pior que você, né? É uma situação pior que você. O mercado reagiu muito mal, né? O resultado das primárias argentinas colocaram o candidato da extrema-direita Javier Milei à frente. O economista surpreendeu, terminou em primeiro com 30% dos votos. A gente trouxe essa informação aqui ontem, né? A disputa é considerada uma prévia das eleições no país. Ontem os títulos soberanos da dívida externa caíram 12%. As ações das empresas argentinas despencaram 18% em Wall Street e o dólar saiu do controle e disparou, subiu 22%. Para acalmar os ânimos, o Banco Central argentino anunciou uma intervenção, subiu a taxa de juros em 21 pontos para 118% ao ano, como você falou, Megali, fixou o câmbio oficial em 350 pesos. Já a cotação paralela foi às máximas, fechou o dia na casa dos 670 pesos. O humor do mercado é reflexo desse discurso polêmico, né, do Javier Milei, que acaba lançando incertezas sobre um cenário econômico que já é muito complicado na Argentina. Nota-se pelos números que a gente está falando aqui, são coisas que fogem totalmente da nossa realidade, né? O coordenador acadêmico da FGV, o Mauro Rocklin, aponta que as propostas do ultraconservador causam um aumento das incertezas econômicas no país vizinho. Isso tudo representa um aumento impressionante da incerteza com que a economia pode se defrontar. O aumento da incerteza e essa aversão ao risco faz com que dólar aumente fortemente, juros aumente fortemente, bolsa caia. Então, na verdade, o discurso do candidato e o que ele representa significam, numa só expressão, maior aversão a risco. Bom, o Milei se apresenta como um candidato antissistema, né, um outsider, defende propostas polêmicas e o Megali até comentou ontem aqui, né, a dolarização da economia, a extinção do Banco Central. O professor de Relações Internacionais Arthur Murta disse que o bom desempenho do candidato, na verdade, é um reflexo e vai muito na linha do que os nossos analistas aqui falaram, né, é um reflexo do descontentamento com a população, com o atual governo. Com as eleições do Alberto Fernandes lá em 2019, havia um descontentamento muito grande da população que queria mais políticas sociais e o peronismo se propôs a entregar e não conseguiu entregar. Gerou um caos econômico completo no país. Chegou completamente desacreditado junto à população que fez uma escolha nesse candidato que é outsider e que parece, portanto, ser alguém que vai trazer respostas simples para problemas complexos. Bom, em segundo lugar nas primárias ficou a coalizão centro-direita, Juntos por el Cambio, que conta com o apoio do ex-presidente Maurício Macri, segundo o nosso Fernando Schiller, é uma espécie de PSDB argentino. A candidata mais votada do partido foi a Patrícia Burrich, ela é ex-ministra da Segurança de Macri. Na coalizão peronista de centro-esquerda, que representa o atual governo, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, conquistou o segundo lugar geral. O partido dele, União por la Pátria, ficou em terceiro lugar nas prévias. O primeiro turno das eleições lá na Argentina está marcado para o dia 22 de outubro. Isso tudo é só por causa das prévias, né? Você imagina o que vai acontecer na época da eleição. Juntos pelo Cambio. O Milei é frequentemente comparado com o Bolsonaro aqui no Brasil, porque é um cara que muitas vezes encerra entrevistas aos xingamentos, sem responder as perguntas, tem uma atitude grosseira com a imprensa, é um antiabortista, então ele tem uma ou outra posição que converge com o Bolsonaro, mas a comparação não é precisa. Aliás, não há ninguém aqui no Brasil
com quem a gente possa comparar o Milei. O Milei é aquilo que a gente chama de anarcocapitalista, né? ANCAP, que defende a extinção quase total ou total do Estado, a abolição do capitalismo, a liberdade absoluta de mercado, em que todo e qualquer objeto, todo e qualquer terreno, qualquer coisa ali é privatizada, tem um dono. É uma filosofia libertária que não tem muitos defensores no Brasil, a não ser um ou outro maluco ali na internet, personagens conhecidos de quem frequenta o Twitter. E mesmo no mundo, é algo que caminha mais pelo campo da teoria do que da prática. Existe algum país que já enveredou pela experiência anarcocapitalista? Não. Aos planos de se formar um microestado ali que fica entre a Croácia e a Sérvia, que está reunindo assinaturas e adesões para que passe a existir. É a Liberland, o país que não tem governo, que não tem cobrança de impostos e que seria a primeira nação anarcocapitalista do mundo. Já há 100 mil inscritos, 100 mil pessoas que foram lá, colocaram seus nominhos, se prontificando a colocar o seu patrimônio na formação desse país, incluindo 3 mil brasileiros. Né? Então, mas é uma experiência teórica, uma maluquice, e é o que pretende implantar na Argentina, um país de mais de 40 milhões de habitantes, o líder das pesquisas. A eleição está decidida? Não está. Ele teve 30%. Os 2 demais candidatos tiveram, respectivamente, 28% e 27%. Então tá tudo muito próximo. Para que servem as primárias? Servem exatamente para definir quais serão os candidatos, mas principalmente para definir os que não serão. Aqueles nanicos que têm menos de 1,5% são eliminados nas primárias e a corrida pode se concentrar naqueles que têm real chance de vitória. Calendário na Argentina. A eleição acontece no dia... eu tô postando de memória, mas é dia 22 de outubro, né? 22 de outubro o primeiro turno e o segundo turno acontece no dia 19 de novembro. Então anotem aí na agenda, ainda tem muita campanha, muita água para correr por baixo dessa ponte. Agora, a nossa experiência mostra, né, Carla Bigato, que é muito mais provável que alguém da direita moderada faça sua adesão ao radicalismo do que o radical aderir à moderação. Né? O que é preocupante porque a candidata da direita moderada, Patrícia Bullrich, é exatamente a segunda colocada com 28%. É muito difícil, ele tem 30%, o Milei. Muito difícil que ela roube votos dele, mas acontece de ele roubar votos dela. A experiência mostra, inclusive, aqui no Brasil. Obrigado, Ivan. Valeu. De volta ao Brasil, o advogado de Jair Bolsonaro pode ter os sigilos quebrados no inquérito que apura a venda de joias recebidas pelo ex-presidente de autoridades estrangeiras. Segundo a Polícia Federal, Frederico Wassef teria assinado o recibo de recompra do Rolex negociado com uma loja de artigos de luxo na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Quem traz os detalhes é justamente ela. Fala, Thalita Almeida. A Polícia Federal vai pedir a quebra de sigilos do advogado de Jair Bolsonaro na investigação sobre a venda e recompra de joias dadas ao ex-presidente. Frederico Wassef é acusado de participar da operação para recuperar um relógio Rolex, dado de presente ao político pelo governo da Arábia Saudita. Os delegados da PF dizem ter um recibo assinado pelo advogado quando ele esteve numa loja de artigos de luxo na Pensilvânia, nos Estados Unidos. De acordo com a investigação, ele recomprou o item avaliado em cerca de $75 mil. A Polícia Federal também usa como prova a dinâmica das mensagens recuperadas no celular do ex-ajudante de ordens da presidência. Na conversa de 14 de março, Mauro Cid pergunta ao Wassef se chegou aos Estados Unidos. O advogado responde: toquei solo agora. Ainda de acordo com a PF, o Wassef retornou ao Brasil com o relógio 2 semanas depois e o entregou a Cid em São Paulo. O tenente-coronel, então, repassou o item a Osmar Crivellati, assessor do ex-presidente. Na sequência, o Rolex foi devolvido à Caixa Econômica Federal, como determinado pelo Tribunal de Contas da União. Frederico Wassef nega as acusações. Em nota, ele classificou as denúncias como calúnia, mentira e armação. Como resposta, os delegados da PF definiram o comunicado como absurdo e risível. A pedido da Polícia Federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pode decretar nos próximos dias a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ambos foram convocados para depor sobre o escândalo das joias e devem ser ouvidos ainda nesta semana pela Polícia Federal.
Ontem o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa de Jair Bolsonaro. Por ele ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido. Conte com o seu partido, conte com nossos eleitores da direita. Em nota, Michele Bolsonaro... Em nota, Michele. Em nota, em cheque ou em Pix. Bom, a assessoria de Michele afirmou que ela está tranquila porque não participou e desconhece qualquer irregularidade ou ilicitude no caso das joias. A ex-primeira-dama ainda contratou um advogado criminalista para defendê-la e já pediu acesso aos autos da investigação aberta pela Polícia Federal. Ela será representada por Daniel Bialski, que já trabalhou com a deputada Carla Zambelli e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Olha, diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és, né? Um elogio de Valdemar Costa Neto, quando o elogio é... Se ele elogiar a sua gravata, vá lá. Disso ele entende e imagino, né? Tenha bom gosto, compre em boas lojas. Mas Valdemar Costa Neto elogiar a sua honestidade, eu ficaria desesperado com um elogio desses. Vindo de quem veio. Né? Quanto a esse papo aí de ele é autêntico, isso não é exatamente um elogio. Não é elogio. Sabe quem é autêntico? O maníaco do parque. Ele tinha lá os desejos dele e nenhum freio moral e social. Ele ia lá e assassinava, fazia exatamente o que ele queria fazer. Ah, você tá comparando o Bolsonaro com o maníaco do parque? Claro que não. O que eu tô dizendo é que a autenticidade não é necessariamente uma virtude quando aquilo que tá dentro de você e você coloca pra fora não é algo de grande qualidade. Né? Então esse elogio não cola, não. Ah, ele é autêntico, ele fala mesmo. Tem coisas que não deveriam ser faladas. Aliás, tem coisas que a lei proíbe que sejam faladas aqui nesse país. E aí, volta ao começo, elogio de Valdemar Costa Neto. Pra mim é pior que ofender a mãe, Sheila. Bom, vamos com outros destaques do dia. O ministro da Justiça assina a demissão dos 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal envolvidos no assassinato de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe. Você certamente se lembra dessas imagens que a gente está exibindo novamente agora. Elas são chocantes. O homem morreu asfixiado dentro de uma viatura após uma abordagem por estar sem capacete em maio do ano passado. Maio do ano passado, a gente está em agosto de 2023. A Yumi Cuano tem os detalhes. Os 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus são demitidos. A medida foi anunciada ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, que também recomendou a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da PRF para eliminar possíveis falhas. O caso aconteceu durante uma abordagem na cidade de Umbaúba, em Sergipe, em maio de 2022. Genivaldo morreu depois de ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e submetido à inalação de gás lacrimogênio. Os policiais envolvidos estão no presídio militar em Aracaju. Eles respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado. Sabe que no ano passado ainda, a família e os advogados de Genivaldo reclamavam da demora para a conclusão desse inquérito. A Polícia Federal chegou a pedir, por 3 vezes pelo menos, ao Ministério Público Federal, prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. Isso em agosto do ano passado. A primeira já tinha sido em junho. Então, houve prorrogações consecutivas. Segundo a Polícia Federal, a ideia era aguardar laudos periciais requisitados ao Instituto Médico Legal e ao Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, segundo a PF, um relatório final que permitiria o entendimento do que aconteceu ali, né? É muito triste que a gente veja a demora para que alguma coisa tenha acontecido com imagens tão fortes e tão flagrantes. Porque é isso que as imagens revelam, exatamente o que aconteceu. Então é terrível quando a gente olha, eu estava vendo uma entrevista aqui do irmão do Genivaldo também, falando sobre a crueldade com que se deu esse episódio. E a gente costuma reclamar da lentidão para a justiça, mas para pobre, às vezes a justiça nem dá partida, né? Nem desperta. E nesse caso, estamos falando de um homem negro, pobre, e que foi diagnosticado com a esquizofrenia em tratamento há mais de 20 anos. E a gente teve de esperar até agora, mesmo com imagens chocantes e flagrantes, para que alguma coisa pudesse acontecer. No Rio de Janeiro, a menina Eloá, atingida por uma bala perdida dentro de casa, foi sepultada. E a Delegacia de Homicídios começou a ouvir testemunhas. Ainda no Rio, o Ministério Público iniciou a reconstituição da morte do adolescente Tiago Menezes Flauzino, na Cidade de Deus. Quem tem os detalhes ao vivo conosco é Luana Bernardes. Bom dia, Luana.
Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. E o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente já solicitou uma reunião extraordinária com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a morte do Thiago Flauzino, de 13 anos. Inicialmente, a Polícia Militar tratou o adolescente como um criminoso, que depois foi comprovado que ele não tinha ligação com o tráfico, e mais um caso de adolescente morto em comunidade durante operação policial. Ontem, a polícia também fez o escaneamento da localidade onde ele morreu, para em seguida fazer a reconstituição do crime. Ontem também a menina Eloá Passos, de 5 anos, foi enterrada sob forte comoção, depois da morte dela na Ilha do Governador. Ela, que estava em casa no Morro do Dendê, estava brincando com as irmãs de pular na cama quando foi atingida por uma bala perdida. Familiares acusam a Polícia Militar. O pai dela, ontem, durante o enterro, o Gilgris da Silva, disse que antes de sair de casa se despediu da menina e conta como foi a última vez que viu a filha. Eu estava jogando bola, fui jogar bola pelo telefone e descobri que minha filha faleceu. A última lembrança que ela me deu foi um beijo no meu rosto. Ela, tchau papai, vai com Deus. O que significa que vai com Deus? Que ela está com ele. Ela mandou ficar com ele aqui e ela foi com ele, tá? E, Megali, segundo o Instituto Fogo Cruzado, com a morte de Eloá, subiu para 16 o número de crianças baleadas na região metropolitana do Rio. Apenas em 2023, 7 vítimas morreram, 6 por bala perdida. Em média, a cada 4 dias, uma criança ou adolescente é baleado na região metropolitana. Além da criança, além da Eloá, nessa ocorrência policial na Ilha do Governador, eu lembro que um adolescente de 17 anos também foi morto no local. Segundo a Polícia Militar, ele estaria com uma arma e apontou para os agentes, que revidaram. E aí houve esse tiroteio, resultando na morte de Wendel Eduardo de Almeida, que estava na garupa de uma moto. Depois desse episódio, depois da morte da Eloá e do Wendel, o comandante do batalhão da Ilha do Governador também foi afastado do cargo. A gente ouviu corretamente, Luana, a cada 4 dias uma criança é morta no Rio de Janeiro? Baleada. 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 Uma criança ou adolescente. Meu Deus do céu. O que é muita coisa, né? Uma criança. Terrível, coisa demais, gente. Né? Exatamente. É terrível. E aí ontem a gente falou bastante sobre isso aqui, né? Trazendo as informações sobre esse caso, mas juntando com os episódios mais recentes em que crianças ou adolescentes foram baleados, e há uma reação de uma parcela da população que evidentemente apoia o trabalho da polícia, mas minha gente, não dá para que a gente aceite morte de criança, uma criança inocente, 5 anos, pulando na cama. Não dá para aceitar. Tem alguma coisa muito errada. O trabalho da polícia, repito, é necessário, ele é fundamental. A polícia precisa prender, a polícia precisa acabar com o crime organizado. Os policiais estão sob risco forte quando fazem esse tipo de incursão em comunidades. São recebidos a bala, é verdade. Por isso, até pela proteção dos policiais, que é uma força importante, que demora para ser treinada no Brasil, a gente precisa mudar a estratégia. Não é possível. Não está evidente que a estratégia não funciona? Que a forma não funciona? Que a abordagem não está funcionando? Que o crime organizado cresceu nesse período? Hoje ele domina comunidades inteiras no Rio de Janeiro? Tem algo muito errado. Tem algo muito errado quando uma criança de 5 anos morre dentro da sua casa. E isso não dá para aceitar. Você pode apoiar o trabalho da polícia, mas não dá para admitir que a cada 4 dias uma criança ou um adolescente receba uma bala perdida no meio de confronto entre bandidos e policiais. Não dá para aceitar. Esse eu acho que é um ponto pacífico de quem de um lado defende o trabalho da polícia, de quem do outro defende outro tipo de operação, outra abordagem nessas operações policiais que estão resultando nesse tipo de tragédia. É isso, é terrível. Luana, obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí no Rio. Igualmente. Em São Paulo, está solto um motorista bêbado que atropelou 9 pessoas no fim de semana. O homem pagou uma fiança de 9 mil... Que 9 mil? 1.300. De 1.300.
uma fiança de R$ 1.300. A Roberta Russo está por aqui para trazer mais informações. Diga, Rô, bom dia. Bom dia, gente. Vai responder em liberdade esse motorista bêbado que atropelou 9 pessoas na frente de uma tabacaria na Avenida da Cerejeira, zona norte da cidade de São Paulo. Segundo testemunhas, o condutor perdeu o controle do carro, invadiu a calçada na noite do último sábado e as vítimas atingidas tinham entre 15 e 30 anos. Elas precisaram ser levadas por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros para hospitais ali da região. Depois da chegada da polícia, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez. Ele chegou a ser levado à delegacia, mas foi solto depois de passar por uma audiência de custódia. A liberação aconteceu mediante o pagamento da fiança no valor de R$ 1.360 e a imposição de algumas medidas cautelares, como não sair de casa durante a noite. Também vai ter que se apresentar 2 vezes por mês à justiça. E aquela história que a gente falava ontem, né, do homem que ou perdeu o controle e atingiu em cheio as pessoas ali, ou então algo aconteceu para que ele mirasse nessas pessoas e atingisse as 9. Ainda bem que ninguém morreu, né? Roberta Russo ainda está aqui trazendo os detalhes, mas é um incidente gravíssimo e esse homem bêbado, comprovadamente bêbado, na direção desse veículo. Obrigada, Rô. Livre, valeu, a questão gente. Ali, o valor não dá para contestar porque é algo previsto em lei, né? O valor de fiança não sai da cabeça de magistrado. O valor está lá estipulado, vai ter que ser esse para esse tipo de crime. Dá para contestar a lei, né? E brigar por uma mudança, aí é outra coisa, mas né? ninguém poderia impor uma fiança maior a esse cara aí. A minha questão é se ele não deveria ser mantido preso preventivamente, porque as 2 hipóteses são chocantes. Uma, ele lançou esse carro intencionalmente sobre essas pessoas. Ao que parece, não foi o que aconteceu, mas é uma hipótese que não deve ser descartada. E 2, ele, sob efeito de álcool e drogas, desmaiou no volante e o carro foi em cima dessas pessoas. De qualquer maneira, esse cara representa um perigo à sociedade, porque se foi se o segundo caso é o verdadeiro, a gente está diante de um irresponsável, de um criminoso, mas também de um alcoólatra, de um viciado, de um adicto. Não tem nenhuma garantia de que ele não vai fazer a mesma coisa hoje à noite, de que não esteja fazendo agora, nesse instante, em alguma boca, comprando cocaína, enchendo a cara de vodka. Qual é a garantia que a gente tem de que esse cara não oferece perigo à sociedade enquanto foi mantido solto, né? E não obstante foi solto. Tá lá. Livre para fazer o que fez novamente, se for o caso. Obrigado, Roberta. Valeu, gente. Vamos voltar a falar sobre aquele golpe revelado pelo Thiago Muniz ontem, aqui nesse mesmo horário. Especialistas ouvidos pela Band News FM dizem que as plataformas são responsáveis pelos golpes que venham a acontecer dentro dos seus aplicativos. É a plataforma que precisa garantir essa segurança. Ontem, nossa reportagem mostrou que criminosos estão criando perfis falsos de restaurantes e mercados para enganar e roubar os clientes, né, Thiago Muniz? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Recapitulando o caso principal que a gente trouxe a respeito de uma ouvinte de São Paulo que foi vítima desse tipo de golpe. Um restaurante criou, na verdade, bandidos criaram um perfil de um restaurante falso, um restaurante que existe. Eles copiaram esse perfil com tudo que tem direito, ou seja, cardápio, logo, até informações sobre como o motociclista estava se dirigindo. Ela fez essa compra no restaurante falso, o motociclista falso chegou na porta da casa dela e, no fim, ele arrancou o cartão de crédito da mão dela, o celular, fez uma compra no valor de R$3.000 e ela tomou todo esse prejuízo. Então, a gente continuou ouvindo especialistas e também vamos trazer daqui a pouco a palavra de uma pessoa que também foi vítima de um golpe parecido, mas os especialistas comprovam aquilo que a gente tem trazido. As plataformas têm responsabilidade. A advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Camila Vezentini, diz que há uma relação de confiança do usuário com a empresa e esse vínculo, segundo ela, precisa garantir a integridade dos dados do cliente e a entrega solicitada. Se você teve um problema dentro do aplicativo, a gente entende que ele tem total responsabilidade por como a sua plataforma é utilizada e viabiliza a ocorrência desse tipo de golpe. Então, se eles fossem mais rigorosos no cadastro de restaurantes ou verificação, o consumidor não seria prejudicado. Não tem como exigir do consumidor que ele não caia em golpes quando ele tem uma relação de confiança com esse aplicativo. Ele está confiando nessa plataforma para fazer a compra. E quando acontece dentro da plataforma, é uma falha de segurança deles, eles têm essa responsabilidade.
E esses golpes vêm sendo modificados, se diversificando. Grupos criminosos têm criado páginas também de supermercados e lojas nas redes sociais e replicam o design da oficial para confundir os clientes. O nosso ouvinte Valdir Carleto percebeu há tempo que os anúncios que ele estava vendo no Facebook eram falsos. Parece uma oferta de leite a R$2 com logomarca do açaí. A página do site é Açaí Atacadista. A pessoa acredita, é muito fácil de cair nesse golpe, entendeu? Parecia açaiatacadistaoficial.com.br. Essa página falsa que eles estavam usando. É igualzinho, impressionante. Bom, e as plataformas, no caso o iFood, a gente traz novamente o posicionamento deles que se mantém, informou que investe em tecnologia para evitar fraudes, checa os dados dos restaurantes que vendem pelo aplicativo, mas a gente vê que isso precisa ser reforçado. Olha, Muniz. Eu que agradeço. Nos Estados Unidos, no 4º indiciamento, Donald Trump é formalmente acusado de tentar fraudar as eleições na Geórgia. Arthur Coelho. O ex-presidente americano Donald Trump se torna réu na Justiça dos Estados Unidos pela 4ª vez em 5 meses. Agora, o indiciamento é referente a uma denúncia sobre a suposta tentativa de alterar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Ao todo, os promotores realizaram 41 acusações contra Trump e outros 18 aliados do republicano, incluindo 2 advogados dele. A investigação aponta que o grupo teria tentado acessar ilegalmente o sistema de votação no estado, onde Joe Biden venceu por uma margem pequena de votos. Trump também responde pela incitação ao ataque no Capitólio, a retirada de documentos sigilosos da Casa Branca e a compra de silêncio de uma atriz pornô. Detalhe, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça da Geórgia utilizou uma lei que geralmente é usada para processar chefes da máfia. Sheila, as acusações alegam que Trump violou uma lei anticrime conhecida como RICO, que combate o crime organizado. Ela foi formatada para isso e acabou se encaixando exatamente naquilo que o Trump fez na Geórgia, o abuso do poder econômico para tentar atacar instituições, alterar o resultado de uma eleição, enfim, um roteiro que a gente conhece bem. Se condenados por meio dessa lei, acusados podem receber penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. Ela surgiu para acusar chefes da máfia coordenando ações criminosas por meio de laranjas. Foi isso que Donald Trump fez enquanto ainda era presidente da República, investido do poder mais, mais vultoso e mais ambicionado do planeta, lá no Salão Oval. Tá? Usando laranja para tentar roubar uma eleição no estado americano. Que coisa impressionante. Ele não enxergava, mas a gente já via que a laranja era ele. Um dia seria ele. Ele deu dicas, né? Deu. Tem mulher na área. Na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. 2-1 para a Espanha. A Carla tá muito contente. Tá. Ela tá com um sorriso de orelha a orelha. A Espanha vai disputar. Desde o primeiro dia ela tava torcendo para a Espanha, né? Uhum. Eu sou Brasil, mas depois eu sou Espanha. É Espanha. Não, ela falou, tudo bem. Melhor Espanha que Brasil. Ela chegou a falar isso. Falou. Ela falou, se fosse... A Carla é dessas. Sabe esses paga-pau tipo que falam? Coutinho, Eu torço pra Argentina. Torço pela Espanha. Não, eu fiz tipo Coutinho. A Espanha ou Holanda, porque é o meu time do coração. Né? Exato. O meu time do coração é a Espanha. Se o Brasil ganhar, tudo bem. Mas eu sou Espanha. Porque eu sou brasileira também, né, gente? Não, brincadeira. Mas porque a Espanha... eu também sou brasileira. Espanha se classificou, tá na final. Amanhã, Austrália e Inglaterra decidem a outra vaga na final do Mundial Copa do Mundo Feminina de Futebol. O jogo será às 7 da manhã, pelo horário de Brasília. 2 mensagens. Somos elogiados porque o pretinho básico nos caiu bem pelo Milton. Básico é o meu. Da Carla, mais ou menos. O da Sheila não tem nada de básico. Mas são todos pretinhos. É uma coincidência, tá? Ninguém tá de luto por nada aqui, não. E teve uma ouvinte que mandou uma mensagem assim: amor, chegamos bem. Eu acho que essa mensagem não era pra nós. Então você que chegou bem aí ao seu destino, por favor, mande a pessoa amada a mensagem correta, porque ela chegou pra nós.
Ou então diga o nome. Caso contrário, de ela qual era não o vai destino. saber. A gente pode avisar também aqui no ar, né? Ela avisa para quem que ela gostaria de avisar isso, né? É o Denis. É o Denis. Depois você conta bem. para quem você queria dar esse recado, a gente conta no ar que você chegou bem. Ainda bem que você chegou bem. And you know just what to do.